Hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth, e eu convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de Ruth. Ruth 1, ou Ruth, capítulo 1. E a Bíblia nos conta o seguinte sobre a história de Ruth. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e sua esposa Noemi. Eram Eufrates de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamava Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo com os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. E essa é a história de Ruth. Uma história que eu acho muito linda. Quando a gente para ler, se você chegar hoje na sua casa ou amanhã, quando você tiver um tempinho, você consegue rapidinho maratonar essa história e ler a história de Ruth, porque são só 4 capítulos, Ruth capítulo 1, 2, 3 e 4, e você vai ver todos os contornos e os entornos da história, e eu particularmente acho uma história linda, uma história tão linda de amor e de reconstrução. Sempre achei muito lindo. As histórias das mulheres da Bíblia são muito lindas, né? Elas têm uma questão ali de perseverança, de fé, como são histórias inspiradoras, né? E para que a gente possa compreender um pouquinho a história de Ruth, eu vou tentar dar um panorama, começando aqui pela árvore genealógica, né? Faça aí um mapa mental na sua cabeça, vá construindo a árvore da vida. Não nos é relatado aqui
a história da família de Ruth, de fato, original. Mas, pelo que nós observamos, os relatos da história de Ruth começam pela vida dos seus sogros, né? De Noemi e Elimeleque. Eles moravam em uma terra que era a terra de Belém de Judá. Mas a história nos fala que naquele momento, nesse lugar, houve uma fome que tomou a terra. E escapando dessa crise, desse período de fome, essa família vai morar em Moabe, né? E chegando lá, acontece uma grande tragédia com essa família. O pai da família, Elimeleque, morre e deixa a mãe com os 2 filhos. Os filhos continuam ali, né, junto com a mãe em Moabe, se casam com mulheres do povoado ali, mulheres moabitas, e tem ali a esperança, né, de continuar com essa linhagem, com a linhagem dessa família. Só que 10 anos depois, uma nova tragédia assola essa família novamente. Os 2 filhos, eles morrem também. E o contexto, a realidade dessa família, de uma família que estava ali estabelecida, são 3 mulheres sozinhas, em um processo de luto, de tristeza, de amargura, um processo muito difícil. E talvez seja difícil a gente mensurar, mas a gente precisa compreender que dentro desse contexto existiam tradições, né? As mulheres não tinham direitos, né? Não tinham a segurança do direito delas era ter um casamento, né? À medida que elas eram casadas ou que possuíam filhos, que possuíam homens ali na sua família, elas poderiam garantir herança, garantir direitos. Mas uma mulher sozinha era uma mulher sem perspectiva naquele momento, segundo esse contexto e essa tradição. Então, essas 3 mulheres, elas passam por um processo muito difícil, por um sofrimento. Ruth e Orfa perdem os seus maridos, mas Noemi, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos. E Noemi, gente, ela não disfarça. Ela deixa bem claro para a gente qual é o estado da sua alma. Ela fala que o Senhor se voltou contra ela. Ela fala que a alma dela está amarga. Ela prova o gosto amargo, duro e difícil do sofrimento. E ela relata o quanto esse sofrimento trouxe amargura para a vida dela. E junto a ela, então, nesse estado de sofrimento, nesse estado de luto, estão as suas 2 noras. Essas mulheres, elas estavam, talvez, num cenário dos piores possíveis. Paralisadas, talvez, pelo medo, pela insegurança. Um cenário muito improvável, né? O que é que essas mulheres vão fazer agora? E mesmo em meio àquele sofrimento, né, aquele montante de sentimentos ali, Noemi, talvez por um segundo de racionalidade que moveu ela pensa e fala assim: olha, nós precisamos voltar ao povoado. Lá eles estão tendo melhoras, né, o povo está sendo abençoado, mas vocês, meninas, não deveriam continuar comigo. Se vocês continuarem comigo, qual é a chance que vocês vão ter de se estabelecer, de se reacender, de se restaurar? Vocês precisam voltar para a família de vocês, vocês precisam buscar um lugar de restauração, vocês precisam de um novo casamento, vocês precisam ser cuidadas nesse momento. Volta para a família de vocês, porque lá talvez há mais probabilidade, há mais esperança para a vida de vocês. E inicialmente as meninas falam não. Nós não vamos voltar, nós vamos continuar com você, nós queremos permanecer com você. As 3 provavelmente estavam compartilhando desse mesmo sentimento de dor, esse mesmo sentimento de luto. E Noemi insistiu, né? Ela falou: olha, vocês têm certeza? Não há probabilidade para vocês aqui. Eu já sou uma mulher de idade avançada, eu não posso me casar e não posso ter filhos. Mas mesmo que eu me casasse essa noite e que eu tivesse filhos, o que vocês fariam? Vocês iriam esperar eles crescerem para então se casar? Não tem como, meninas.
Voltem para que vocês possam viver um reestabelecimento na vida de vocês. E Orfa, talvez entendendo, não que aquela era a melhor opção, mas talvez a única opção para a sua vida, ela volta então para a sua família. Mas Ruth, ela toma uma decisão muito admirável e ela prova a sua fidelidade, né? Ela já estava num cenário muito improvável, gente. Ruth é uma grande improvável, mas ela faz uma escolha que coloca ela num caminho muito mais improvável. Ela fala: eu não vou voltar, eu vou permanecer. Aonde você for, eu vou também. Aonde você se estabelecer, eu vou me estabelecer também. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E é muito interessante prestar atenção nessa frase de Ruth, porque o povo moabita, né, que era o povo ao qual Ruth pertencia, não era um povo que reconhecia o Deus do povo de Israel como Deus. Naquele momento, eles eram um povo politeísta, então eles tinham crenças em vários deuses, né? A própria Noemi, quando fala para Orfa voltar, ela fala: olha, volta para o seu povo, para os seus deuses, para a sua crença. E Ruth, naquele momento, ela está afirmando que ela decide também colocar a fé dela e a esperança dela no Deus de Noemi. Ela fala: o seu Deus será também o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Que ato de fidelidade na vida dessa mulher, né? Permanecer sem segurança nenhuma, sem certeza de restauração nenhuma, sem saber o que lhe vai acontecer, sendo estrangeira numa terra que não a pertencia, conhecendo um Deus do qual ela não conhecia, mas ela toma essa decisão, muito improvável, e continua com a sua sogra. E é muito interessante, eu vou, claro que de forma muito por cima, né, trazer um pouquinho dessa história, que quando elas voltam para Belém de Judá, Ruth fala que vai sair para trabalhar, e Noemi concorda, e Ruth sai, ela vai parar no campo de um cara que se chama Boaz. E Boaz, quando chega no campo, olha para Ruth e já pede um currículo dela para o pessoal, né? Fala: quem que é essa aí que chegou? E o pessoal fala: olha, ela deixou o seu povo, ela está com a sua sogra, ela veio aqui. Todos reconheciam, né, esse coração bondoso e de compaixão que movia Ruth. E Boaz foi muito bondoso também para com Ruth. Ele deixa ela trabalhar no seu campo, dá comida para ela, se revela ali como um protetor dela, né? Diz que ela pode ficar tranquila, que ele vai conversar com o pessoal para que ela possa trabalhar, para que ela possa ficar ali. E Ruth fica muito agradecida, muito admirada desse ato de Boaz para com ela. E depois de um intenso dia, talvez aí de trabalho, Ruth volta para casa, né? E vai falar para Noemi como foi o seu dia. Olha, eu consegui, achei um lugar para eu trabalhar, achei um campo para eu trabalhar. E Noemi, talvez, né, estou parafraseando, criando aqui a minha versão da história. Que bom, minha filha, nossa, que legal, e onde você foi? E Ruth fala que foi parar no campo de Boaz. Na hora, Noemi fala: mas Deus é muito bom com você. Deus foi fiel à sua fidelidade. Deus foi bom em meio à sua bondade, porque, coincidentemente ou não, Ruth vai parar no campo de uma das pessoas que está na lista do resgatador da família. O que acontecia naquele momento? Existia uma lei que se chamava Lei do Levirato, eu acho, né? Eu acho que era isso, né? Du é o nosso estudioso, ele disse que é, então é. E essa lei dizia que quando um homem da família falecia, o seu irmão, ele tinha o direito ali de assumir a viúva, dar continuidade, né, à linhagem da família, provendo filhos ali para que aquela família pudesse continuar, para que o nome daquela família pudesse continuar. Qual que era o problema de Ruth? Que não tinha mais homem nessa família, né? Todos
faleceram, então não tinha essa expectativa de um resgatador. Mas, quando elas se mudam, ela conhece Boaz, e Boaz é um dos que está ali mais próximo, né, o que é o possível resgatador para ela. E quando ela vai falar com Boaz, Boaz fala, peraí, que tem mais uma pessoa na lista. Tem um outro resgatador antes de mim. E ele conversa com esse resgatador, pergunta se ele quer assumir os direitos da família, mas antes de conversar, ele garante para Ruth que se o outro resgatador não aceitasse, ele iria assumir o papel, que ele iria resgatar Ruth, que ele ia pagar o preço que for necessário, ele iria fazer a ação que fosse necessário para resgatar Ruth. E conversando com esse possível resgatador abre mão do direito, né, de resgatar a família, e Boaz assume o papel de resgatador. Ai, que parte mais linda da história, né? Eu já falei que eu amo essa história. E quando a gente vai lá em Ruth, no capítulo 4, a partir do versículo 13, olha que desfecho mais lindo, mas não deixa de ler essa história só porque você está sabendo do final, leia lá na sua casa. Diz que Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relação com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, que era a sogra de Ruth, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é pai de Jessé, pai de Davi. É poderoso ver a restauração que o Senhor proveu para a vida de Ruth. A escolha dela, difícil e improvável de permanecer, fez com que ela encontrasse um resgatador para a família. E Ruth se casa e tem um filho. E o mais lindo de tudo é que o filho de Boaz e Ruth, ele é o pai, ele se chama Obed. Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de Davi. E quando a gente vai olhar lá na linhagem de Jesus, quem que está mesmo? Rei Davi. E Jessé. E Obed. Então, toda vez que nós olhamos para a história de Jesus, nós lembramos da história de Ruth. Nós lembramos que ela permaneceu, que ela foi fiel e que a sua história foi restaurada por permanecer. Não é lindo olhar isso? Não é lindo olhar a perfeição do cuidado e do trabalho de Deus com a vida de Ruth? Eu acho maravilhoso. E talvez a gente possa pensar, né? Mas o que é que essa história de restauração tem a ver com a minha história? E eu te pergunto, essa história não é muito familiar para você? Pensa em você. Não se parece um pouco com você? Não estávamos nós perdidos em nossa vida, na improbabilidade da nossa vida, talvez em meio ao luto, talvez em meio à dor, talvez até experimentando o gosto amargo do sofrimento. Nós precisávamos de um resgatador. Nós precisávamos que a nossa vida fosse restaurada, que a nossa relação com o Senhor fosse restaurada. Nós precisávamos de um remidor como Ruth. Mas a boa notícia é que esse resgatador, ele se revelou a nós. Jesus é o resgatador perfeito para a nossa vida. Ele é o remidor da nossa vida. Em meio ao cenário, seja ele o mais lindo ou o mais triste, Deus pode nos resgatar. Ele pode nos restaurar. Ele é o Salvador da nossa vida. Nós somos Ruth.
e nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos que a nossa história seja restaurada. E há sobre nós, irmãos, há sobre nós promessas de restauração do Senhor para nós. Nós podemos viver restauração na nossa vida, porque essa é uma promessa do Senhor. Ele nos garante que nós viveremos restauração na nossa vida. E talvez você pense, realmente, tem muitas áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Talvez seja o seu casamento. Ou talvez seja a sua família, a vida do seu filho. Há áreas na nossa vida que precisam de restauração. Nossa vida financeira, nossa vida emocional. Nós precisamos ser restaurados. Mas antes da restauração se revelar pelas coisas que nos rodeiam, ela começa em nós. A restauração é um processo que começa em nós. Nós escutamos isso ontem, né, mulheres? Começa em nós. E ela começa em nós para ela poder fluir através de nós. Nós precisamos ser restaurados para que as pessoas possam enxergar a restauração na nossa vida. Para que a restauração da nossa vida alcance a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, as pessoas que nos rodeiam. O processo, ele é de dentro para fora. Nós também escutamos isso ontem. Começa em nós e ele flui através de nós. E eu gostaria, para a gente concluir, que a gente pudesse ler as duas promessas de restauração que o Senhor tem para nós. E a primeira promessa, ela está em 2 Coríntios. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir, porque eu vou abrir junto com você. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Irmãos, se nós estamos no Senhor, se nós estamos em Cristo, se nós o recebemos e se nós cremos nele, ele tem uma vida nova para a gente. As coisas que se passaram, elas se passaram e nós precisamos aprender a deixar essas coisas para trás, a deixar a velha vida para trás. Se o Senhor te alcançou e se Ele restaurou a sua vida, deixa para trás, viva a restauração do Senhor para você, viva o renovo do Senhor para você. Deixa as coisas que passaram, deixa elas se passarem. O Senhor tem restauração, Ele tem um novo tempo para nós. Não mais vida antiga, não mais o que passou, mas um novo do Senhor. Nós vamos caminhar sobre uma restauração dEle para a nossa vida. Eu procurei o significado da palavra restauração. E restaurar é consertar uma coisa que foi desgastada pelo uso. Uma palavra semelhante à ideia de restauração é a palavra renovo. Deus quer consertar a nossa vida. Talvez nós nos desgastamos nessa caminhada tão complicada que é a vida, mas Ele quer nos consertar, Ele quer nos restaurar, Ele quer desenvolver em nós o caráter de Cristo, Ele quer colocar em nós o caráter de Cristo. Nós precisamos viver restauração, precisamos viver um renovo sobre nós, porque essa é a promessa de Deus. Se você está em Cristo, peça e viva o renovo do Senhor para você. Viva a restauração do Senhor para você. Fala: Senhor, me ajude a deixar as coisas que passaram e me ajude a caminhar por um novo lugar, em um novo tempo, vivendo restauração por restauração, atrás de restauração. Nós vamos sendo restaurados de pouquinho em pouquinho nessa vida.
e nós precisamos experimentar restauração sobre nós. Amém? Essa é a promessa de Deus. Nós podemos ser restaurados agora, já, nessa vida. Então vamos clamar por restauração, vamos clamar por renovo, vamos clamar por algo novo. E a segunda promessa, essa promessa está em Apocalipse 21. Como nós esperamos por isso. Eu acho muito difícil ler Apocalipse 21. Porque é a grande promessa do Senhor para nós. É a grande esperança do Senhor para nós. Não tem como a gente ler de uma forma comum. Porque, para mim, não é nada comum isso que a gente vai viver um dia. É restaurador. Apocalipse 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: vejam, eu faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, meu Deus! O Senhor tem para nós uma restauração completa. A obra do Senhor, ela não é feita pela metade, ela é completa. E a restauração que nós começamos a viver hoje, ela será completa. A restauração hoje é na nossa vida. Mas um dia, todas as coisas serão restauradas. E nós olharemos para a dor, para a tristeza, para o luto, e a gente vai falar: essas coisas passaram. São coisas da vida antiga, são coisas do velho homem. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Nós precisamos permanecer firmes nessa promessa de restauração. Porque um dia nós viveremos para a glória de Deus essa restauração. A restauração será sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o céu e sobre a terra. Como nós esperamos ansiosamente por esse dia, amém? Deus vai restaurar tudo por completo. Só que como Ruth, nós precisamos permanecer. Ruth viveu a restauração porque ela escolheu permanecer. Ela poderia ter voltado, mas ela permaneceu. Eu sei que é difícil, meu irmão. Eu sei que é difícil, mas permaneça. Permaneça no processo. Permaneça. Permaneça, porque o dia da restauração vai chegar. É promessa do Senhor. Tudo será novo. Tudo. Permaneça. O Senhor quer restaurar as nossas vidas.
A restauração começa em nós. Mas ela não vai acabar em nós, ela vai continuar. E todas as coisas serão restauradas. Nós cantaremos agora uma canção, pedindo ao Senhor que nós vivamos essa restauração. Que as águas do Senhor corram sobre a nossa vida, as águas de restauração, porque um dia Ele mesmo está aqui, cadê? A quem tiver sede, Ele mesmo dará de beber gratuitamente das fontes de águas vivas. Ai, que precioso! O Senhor nos dará as águas da fonte, a água da fonte da água viva. Coloque-se de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor com essa canção.